Bom dia. Jonas, capítulo 2. Livro de Jonas, capítulo 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus, o seu Deus. E disse: em meu desespero clamei a Deus e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da alma, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da sepultura, ó meu Senhor Deus. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Deus, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira e piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que Deus, a salvação vem do Senhor Deus. E Deus deu a ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Então Jonas foi atirado ao mar, Deus criou um peixe para aquela situação, aquele peixe engoliu Jonas, ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E como ele mesmo fala aqui nesta oração, as algas marinhas, tudo aquilo, né, que o peixe comia, que ingestiu, enrolou nele, estava no estômago do peixe. Ele estava já prestes a morrer, ele lembrou de Deus, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, se arrependeu, prometeu ser obediente, prometeu obedecer a Deus. Deus ouviu sua oração mesmo lá embaixo. Ele estava prestes a morrer. Ainda bem que ele se arrependeu, que ele clamou ao Senhor, senão ele morreria. Mas como ele se arrependeu, ele clamou, ele pediu socorro a Deus, Deus atendeu. E Deus então mandou, né, deu a ordem ao peixe, o peixe então vomitou Jonas na praia. Isso que foi uma ordem de Deus mesmo, porque o peixe poderia ter vomitado ele no meio do mar, não veio vomitar ele na praia. Nós às vezes estamos em situação difícil porque nós desobedecemos ao Senhor, nós sabemos que temos que fazer e não fazemos, nós sabemos que não podemos fazer e nós fazemos, agimos em rebelião à palavra dele. Aí o castigo vem. E quando o castigo vem, a única maneira, onde pode nos socorrer, só o Senhor. Jonas lembrou que só o Senhor podia socorrê-lo. Ele lá embaixo, no fundo dos mares, no ventre, no estômago de um peixe, ele clamou a Deus. Às vezes nós estamos em plena dificuldade. Às vezes o estômago do peixe para nós é uma enfermidade. São dívidas, são problemas no casamento, são problemas na família, falta de paz, não sei qual que é. Mas nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Vamos examinar onde nós nos rebelamos contra o Senhor e vamos nos arrepender. E vamos prometer e cumprir, andar de acordo com a palavra dele. É só isso que pode mudar a situação. Jonas, capítulo 3. Então a palavra de Deus do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que ela chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Deus tinha mandado ele ir para Nínive, ele tentou fugir.
aconteceu tudo o que aconteceu. Agora, novamente, ele clamou a Deus, Deus deu ordem do peixe, o peixe jogou na praia. Agora, novamente, Deus fala com ele. Falou, levanta, vai para a cidade de Nínive. Eu tinha mandado inicialmente. Tem que ir. Quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que obedecer. Vai para lá e você vai pregar contra ela. E qual a mensagem você vai dar? A mensagem eu vou te entregar na hora. Eu vou dizer qual a mensagem você vai pregar em Nínive. Mas é para você ir para Nínive. Deus não falou, eu já estou te avisando, preparando a mensagem para você pregar. Ao contrário, foi a mensagem eu te entrego na hora. É por isso que eu aprendi eu não preparar mensagem antes de pregar. Eu prefiro deixar Deus na hora nos falar, nos mostrar. Quem tem que falar é Ele, não eu. Eu discordo plenamente da maioria dos pastores, dos pregadores que fazem um estudo elaborado antes. Não, hoje eu vou pregar sobre o casamento, eu vou pregar sobre cura, eu vou pregar sobre isso. Eles examinam, eles pegam versículos e fazem tudo aquilo. Eu não concordo, porque eu acho que quem está fazendo aquilo é o homem. É o homem que prepara todos esses estudos, elabora tudo isso. Eu prefiro dar liberdade ao Senhor, Ele que na hora nos mostra, Ele que tem que falar. Nós não sabemos nada, eu não sei nada. Quem sabe é o Senhor. E nós vimos que Deus falou com Jonas, você vai para Nínive, mas na hora eu vou te entregar a mensagem. Eu quero que você vá lá pregar em Nínive. Mas a mensagem eu te entrego na hora, qual que é a mensagem. As pessoas hoje têm preocupação, não, eu tenho que pregar isso, porque a igreja está precisando disso. A igreja está precisando do avivamento, então eu vou pregar sobre isso. A igreja está precisando se levantar, eu vou pregar sobre isso. Então, homem, isso é entendimento nosso. Nós temos que pregar aquilo que Deus prega na hora, aquilo que Ele traz a mensagem, aquela palavra que Ele traz na hora. E aí sim, é o Senhor falando. Jonas, sem demora, agora ele aprendeu a obedecer. Obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. A cidade não era uma cidadezinha pequenininha. Para percorrer a cidade gastava-se 3 dias. Era uma cidade grande. Uma grande cidade. E Deus agora mandou, ele foi rapidamente. Imediatamente Deus mandou, ele já obedeceu, não demorou. Deus tinha um propósito. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos, olha, ele não tem mais jeito. Ele está no pecado bárbaro, ele está nos vícios, não tem mais jeito, mas Deus tem propósito. Deus tem propósito. Tem muitas pessoas que estão no erro, estão no pecado, estão em tudo que não presta, porque ainda não ouviram a palavra de Deus, ainda não ouviram o evangelho. Quando Deus fala, quando Deus mostra, a pessoa se converte, abandona a erro, abandona o pecado e vai para o Senhor. Estou cansado de ver isso. Então aquilo foi da mesma maneira. Deus tinha um propósito. Aquela cidade era totalmente pecadora, mas Deus tinha um propósito. O objetivo do Senhor não era destruir, mas sim salvar. Mas para que isso fosse salvo, tem que pegar uma mensagem de destruição. Deus falou, negócio, se vocês não se converterem, eu vou destruir. Infelizmente, hoje, os pecadores têm aumentado cada vez mais, principalmente no meio denominado evangélico, esse meio que se diz cristão, é porque não existe essas pregações positivas, não existe pregação de exortação, não existe chamando, falando, olha, você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Porque a pregação tem que ser essa, é salvação. Mas hoje tem essas pregações mentirosas, falando de prosperidade, falando que Deus está dando isso, dedica a pregação o tempo todo a falar em cura, mas não fala a cura da alma, não fala a cura do espírito, não fala em salvação, não fala em santidade. Enquanto isso, o povo está perecendo porque não tem pregadores legítimos. O povo está indo para o inferno. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro proclamando:
eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre Cisa. E então proclamou-se em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibida a todo homem ou animal, bois, ovelha, provar de qualquer alimento, portanto não haverei de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós e se arrependa e acabe o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. O Jonas agora foi pregar, fazer aquilo que Deus mandou. Ele percorria a cidade pregando, falou: olha, por causa do pecado, essa Nínive, essa cidade vai ser destruída dentro de 40 dias. Deus vai destruir dentro de 40 dias. O povo reconheceu seus pecados, abandonaram os pecados, entender de mostrar publicamente a humilhação diante do Senhor. Então mudaram as vestes, aquela roupa humilde, o tipo de pano de saco que demonstrava humilhação. Essa veste de pano de saco é para demonstrar humilhação diante do Senhor. Não é como aquele gordo lá de São Paulo, lá diante do trono, que veste aquela palhaçada, não. É para reconhecer o Senhor, para se humilhar diante dele. E eles assim fizeram. Do rico ao pobre, todo mundo, sem exceção, reconheceram os erros, o pecado, prometeram abandonar todos os erros e voltaram para o Senhor. Até o rei, a principal, a maior autoridade da cidade, sabendo disso também, ele reconheceu, tirou a roupa, a roupa de rei e vestiu uma roupa humilde e começou a aclamar, se colocou em cinza, também demonstrando arrependimento, e fez um edito, proclamando que todo mundo deveria jejuar, em sinal de humilhação. Não foi jejuar pedindo uma cura, pedindo uma libertação, ou pedindo prosperidade ou qualquer coisa. Não, mas se humilhando diante do Senhor. Pano, saco, cinza e jejum era sinal de humilhação. Eles se humilharam diante do Senhor. Eu falei: todo mundo, vamos orar, vamos clamar a Deus. Abandone os erros, abandone os pecados e clame a Deus. Quem sabe Deus ouça e não nos destrua. Alcançou a pregação. A palavra de Deus alcançou todo aquele povo que vivia em pleno pecado. Jesus, inclusive, citou sobre Nínive, falou, inclusive, que no dia, aquele povo que era pecador, como os ninivitas, que ouviram a pregação de Jonas e se converteram, no dia ele vai levantar-se para nos julgar muitos que se dizem cristãos hoje. Assim também como ele citou a rainha de Sabá. Então, nós ficamos naquela, não, nós estamos na presença de Deus, está tudo certo. E ouvimos pregações mentirosas, essas pregações que não exortam, essas pregações que não fazem com que as pessoas abandonem os seus pecados, que abandonem os seus erros. E continua, esses crentes de boca, são crentes de boca, às vezes você vai conversar com a pessoa, você assusta. Você vê pessoas fazendo coisas absurdas, aí depois a pessoa chega para você e fala, eu sou crente, eu sou evangélico. Não, nós temos que aprender a abandonar os erros, abandonar o pecado, porque senão nós vamos para o inferno. Não tem escapatória. E quem vai nos enviar para o inferno é o Senhor.
Não é o diabo, não. É o Senhor que vai nos enviar para o inferno. É isso que as pessoas precisam saber. É isso que as igrejas precisam ensinar. É isso que as pessoas precisam conhecer. Eles estavam no pecado. Mas quando Deus mandou um pregador lá para falar a verdade, falou, olha, se converte, não, vocês vão morrer dentro de 40 dias. Todos se converteram. Falou, até os animais, não dá nada para comer animais, nada não. Todo mundo agora tem que se arrepender. Houve arrependimento. E oraram, clamaram ao Senhor. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Deus ouviu. Eles se arrependeram. Deus, no início não sabia que Deus tinha propósito naquela cidade. Então o propósito de Deus se cumpriu. Deus não destruiu. Aí nós vemos pessoas no erro, no pecado. E não tem ninguém para falar com ele, abandona, senão você vai morrer. Abandona, senão você vai ser destruído. Eles acabam sendo destruídos. Porque tem muita pregaçãozinha para alisar ego, para passar a mão na cabeça. Ah, não, Deus vai te abençoar. Deus te ama. Isso não é pregação. Todo mundo sabe que Deus nos ama. Ah, não, Deus te ama, Jesus te ama. Isso é pregação? Não, tem que pregar a verdade. Chamar o povo ao arrependimento. Chamar o povo à conversão, à santificação, à mudança. É isso que é preciso. Os povos não querem saber disso. Querem estar lá, não, Deus perdoa, Deus aceita, a misericórdia do Senhor e isso, aquilo. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar a pregação. Nós temos que querer ouvir as verdades do Senhor. Senão nós vamos perecer. Se Deus não tivesse enviado alguém para pregar para Nínive, Nínive ia ser destruído. Mas além do mais, o povo ouviu, aceitou e mudou, se arrependeu. A maioria das pessoas não se arrepende porque ninguém fala com eles que estão no erro, que estão no pecado, que eles precisam se arrepender, mudar de direção. Jonas capítulo 4. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e se irou-se sobremaneira. Jonas ficou com raiva. Ele era homem. Por que ele ficou com raiva? Porque ele sabia, todo mundo conhecia a fama de Nínive. Era uma cidade pecadora, uma cidade realmente que amava todo tipo de pecado. E quando ele viu que Deus perdoou, Deus aceitou a oração dele, ele ficou com raiva, ele queria ter visto a destruição. São pecadores, tinha que morrer. Mas não é assim, Deus ama, Deus quer que os pecadores se arrependam. Todo mundo fala, não, Deus ama os pecadores. Não, Deus não ama os pecadores, Deus ama os pecadores arrependidos. Arrependido. Então, o Senhor livrou Jonas, ficou chateado. Às vezes nós ficamos chateados. Eu vejo quantas pessoas iradas. Ah, não, aquele ali era um assassino. Aquele ali ele matou, ele furtou, ele estuprou, ele fez isso, aquilo. Agora está falando que é do Senhor. Agora ele está com a Bíblia debaixo do braço. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, não, pastor, com isso aí eu não concordo. Tem um fulano ali que ele matou, tirou vidas. Agora ele está aí com a Bíblia debaixo do braço, falando o nome do Senhor. Daí. Deus o perdoou. Deus o chamou. Que Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Ao contrário, quer que se salve. Quer que se salve. Nós temos que aprender isto. O amor de Deus se manifesta desta maneira. Mas Jonas não entendia. O pregador Jonas, aquele que foi covarde, tentou fugir da ordem de Deus, que ele não queria que o povo fosse salvo, ele queria ver aquele povo de Nínive derrotado, destruído. Agora ele vendo, ele está chateado. Mas Deus vai mostrar para ele que a chateação dele não tem base. Então orou a Deus e desabafou dizendo, ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Oh Deus, agora portanto tira minha vida, eu te rogo. Afinal, para mim melhor morrer do que seguir vivendo.
E Deus, o Senhor, lhe questionou: tem alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Jonas então ora a Deus, uma oração de reclamação. Ó Deus, não foi por esse motivo que eu não queria vir pregar aqui em Nínive? Porque eu sei que você é um Deus amável, misericordioso, bondoso, longano, tudo mais. Sabia que se pregasse, se o povo se arrependesse, o Senhor não ia destruí-los. Eu queria que o Senhor destruísse, são pecadores bravos, tinham que ser destruídos. Está totalmente revoltado, orou revoltado. Deus falou: mas vem cá, você tem razão? Tem alguma razão para você ficar com raiva dessa maneira, para enfurecer assim? Existe base para isto? Por quê? É não saber conhecer o amor de Deus. Nós falamos conhecer muito o amor de Deus, que Deus nos ama, que Deus é amor, gostamos de falar isso. Mas quando nós vemos o perdão de Deus sobre a vida de algumas pessoas que nós não conseguimos perdoar, nós gostamos de culpar Deus. Ah, não, podia ter perdoado tudo, mas isso não. Aquele ali, ele matou uma criancinha. Aí ele estuprou uma criancinha. Aí ele matou vários. Aí ele era um traficante. Ele era isso, era aquilo. Não, agora se converteu, tá com a Bíblia debaixo do braço, falando que Deus é bom, não poderia. Esse é o julgamento do povo. Aquela ali ficou na prostituição a vida toda, agora fala que é cristã, que é crente. Mas Deus, quando chama, Deus tem propósito na vida de todos. Não importa. A pessoa pode ser um beberrão, um criminoso, prostituta a vida toda, mas quando ouve a palavra de Deus, se converte, se arrepende dos seus pecados, Deus o ama tanto como qualquer um outro que nunca pecou. Nunca pecou, não existe ninguém, mas digo que não fez pecados tão conhecidos. Deus ama igual, não existe diferença alguma. Porque Deus falou: já lancei no mar do esquecimento, teu pecado não lembro mais não. Isso é a palavra de Deus. Temos que aprender sobre isso. Então Jonas saiu para se consolar num lugar a leste, oriente da cidade. E ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Deus fez crescer uma espécie de mamoeira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Ele, com raiva, ele foi lá para o canto nessa cidade, fora ali, eu armar a tenda, eu vou ver mais o que vai acontecer. Só falta agora Deus dar mais bênção nessa cidade, melhorar. Eu só quero ver o que Deus vai fazer mais de bom para a cidade, eu quero ver. E armou lá a barraquinha, mais um sol escaldante. Aí Deus fez com que o pé de uma mamoneira crescesse ali e subisse e cobrisse ali, fizesse aquela cabana ali, uma sombra agradável, fresca. E Jonas ficou alegre. Jonas ficou alegre. Tem uma sombra agora para me descansar, eu vou ficar bem aqui. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, a ponto dele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Fez aquela plantação, cresceu, ele ficou ali, passou o dia, à noite ele dormiu ali na espécie de cabana, tranquilo. Mas Deus então envia uma espécie de lagarta, e ela come e ataca à noite ali aquela mamoneira. E automaticamente ela secou a planta e morreu. Deus então ainda faz mais, hein? Faz com que o calor aumente, um vento quente, e aquilo batia na cabeça dele, no corpo dele, ele entrou em desespero. Ele falou: não, seria melhor eu morrer do que estar num lugar desse. Tô aguentando isso não. É melhor eu morrer do que outra coisa. Aí quando eu falo que Deus envia as dificuldades, Ele envia as lutas,
Ele envia os desertos. É Ele que envia. Por vários motivos. Para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, enfim. Ele que envia. Ele enviou para ensinar Jonas. Jonas estava rebelde, estava com raiva. Porque o povo de Nínive foi salvo, que se arrependeram. Deus agora está dando exemplo para ele. E nós vamos ver o ensinamento de Jonas, de que Deus deu para Jonas. O que Deus fala com Jonas. Nós temos que aprender. Às vezes, quando nós estamos em desespero, situação difícil, piorando, aí Deus está nos ensinando. Falou, olha, por quê? É assim que eu faço. É assim que eu amo. É assim que eu corrijo. Nós temos que reconhecer que Ele é Deus em todo o tempo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez. Tem algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas, sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Deus ponderou-lhe, ora, Jonas, tem compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Jonas com raiva e furioso. Deus perguntou, mas vem cá, Jonas, você tem motivo para estar furioso por causa dessa planta? Você não plantou, você não podou, você não colheu, não fez nada. A planta nasceu numa noite, na outra morreu. Sem você fazer nada e você está chateado que a planta morreu? Ah, eu tô sim. Pois é, mas olha bem, se você está chateado por dessa planta, você não fez nada. Essa cidade tem mais de 120 mil habitantes. Um povo que eu fiz, que eu cuido, você não acha que eu deveria ter pena? Nós, às vezes, nós nos preocupamos muito com coisas. Eu vejo as pessoas dedicarem muito mais amor animal, a objetos. Pessoas que amam um carro, uma casa, uma devoção terrível a objetos, e não o Senhor, e não o ser humano. O Senhor de Jesus mandou bem claro, falou, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas se preocupam em amar objeto, qualquer coisa, até animais, e não o próximo. Nós temos que aprender isso. O Senhor perdoa. Não importa qual seja o pecado que tenha cometido. Se houver arrependimento, existe perdão. Entretanto, se não houver arrependimento, claro que não existe perdão. Existe destruição. Ainda tem tempo nós sermos salvos. Nos arrepender, voltar para o Senhor, nos convertermos a Ele, a vivermos em santidade, aprender a nos humilhar na presença dEle, aprendermos a adorá-lo. E aí nós poderemos ser salvos. E é a única maneira. Nós vimos como Jonas padeceu exatamente por essa revolta sem fundamento. Deus quer que os pecadores se arrependam. Deus não quer que destruí-los. Mas se não se arrepender, serão destruídos. Isso inevitavelmente. Não tem solução. Serão destruídos se não se arrependerem. Nós terminamos o livro de Jonas. Amanhã, querendo Deus, nós vamos iniciar o livro de Miqueias. Amanhã vamos começar no primeiro capítulo 1 de Miqueias amanhã. Também é um livro pequeno, com 7 capítulos. Pois na 1 nós estamos caminhando já para o final, Sofonias. O maiorzinho que nós vamos contar será Zacarias, que é o penúltimo livro. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, nós encontramos resposta na Bíblia. Por isso eu falo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.